Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Karine. Este é um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui você pode sentir. Estamos começando hoje com o nosso episódio piloto, que você deu o nome de... Primeiro episódio. Muito bem, muito bem. E aí, como que você tá? Tudo bem, e você? Qual que é a sensação? De estar aqui gravando? Aham, primeiro episódio, Ai, né? dá um medinho, né? Dá uma ansiedade gostosa. Fiquei animada hoje o dia todo. Acho que desde a semana, né? Do começo da semana. Pensando, né? O que pode acontecer, o que podemos falar. Exato, na expectativa das canecas, Enfim. da nossa Sim, squeeze. tudo E lindo. tantas outras ideias que estão por vir, né? Sim. Vamos respirar fundo. Nem parece que a gente fica horas conversando. Não, várias conversas profundas. Meia hora, inclusive, É muito pouco. vai ser um teste. Vai ser um teste, sim. exatamente, um desafio. Inclusive, hoje eu fiquei pensando muito nisso também, de qual que era o nosso propósito, apesar, né, da questão mais óbvia, né? Sim. Mas, tipo, o que que trouxe a gente até aqui? Pra você, Pra o mim, que te trouxe, já que você ficou pensando sobre? então, não cheguei numa resposta, né? Mas que eu Qual o perguntei pra propósito? você. Mas, Eu acho que é um bate-papo entre amigas, é um autoconhecimento. A gente não sente as coisas sozinhas. Então, nada do que a gente já não conversa entre nós pra ser dito e talvez conectar com outras pessoas, ajudar ou ter uma troca maior, enfim, né? Gostoso. eu acho que a internet, ela traz muito essa questão dessa facilidade, né? De compartilhar as coisas com as pessoas. E eu lembro que das primeiras vezes que a gente conversou sobre essa ideia, eu acho que foi exatamente esse o cerne da questão, né? A gente compartilhar, ter essa troca e se conectar com pessoas que têm esse pensamento parecido, enfim, essas ideias e tudo mais, Muito. né? Não, é que conforme você tá falando, eu tô pensando, assim, eu acho que tudo acaba dando certo quando a gente traz a leveza pra coisa, né? É. Porque, assim, era um desejo meu que eu sempre tive, não necessariamente pode sentir, porque isso surgiu da sua ideia. Nossa, não foi nossa Não, ideia, o nome, né? O nome em si, assim, pode É. sentir. Uhum. Mas não sabia sobre o quê. Mas era um desejo de comunicar, de alguma maneira. E aí eu acho que quando eu trouxe, conversando com você, essa leveza, tipo, vamos ver o que vai dar. E deu. E começou a dar, né, na verdade. Exatamente. Então, legal, assim. Reflexão pra várias coisas, inclusive. Exatamente. Tipo, do ano, a gente veio, no trajeto pra cá, a gente veio conversando, né? Sobre o ano, sobre, enfim. E eu acho que quando a gente traz essa levezazinha pras coisas, parece que elas fluem. Sem tanta preocupação, ela só acontece, né? Não, totalmente. E hoje eu tava escutando um podcast que eu gosto muito. Tem um bom tempo que eu não escuto, mas teve uma época que eu escutava demais. E o episódio que eu escolhi, assim, pra escutar foi relacionado a silêncio. E acho que é por isso que eu também fiquei pensando depois, né? O porquê que a gente queria um podcast? Por que a gente queria falar? Porque... Qual o intuito, né? Exatamente, porque assim, a gente passa o dia todo mesmo, sempre atrás, em busca de novas informações. Hoje a gente tem na internet muita gente, né? Os famosos criadores de conteúdo. Hoje todo mundo é criador de conteúdo, Sim, né? sim. Tanto que alguns outros profissionais que são da área mesmo da comunicação já nem utilizam tanto esse termo porque acabou banalizando um pouco, né? Tipo assim, Sim. o que é conteúdo? Todo mundo criando conteúdo. Sim, Só que você sim. encontra conteúdos bem legais, bem úteis e outros também que, tipo... Não sei se você lembra na época que teve aquela febre do slime, né? Você Sim, dizia, nossa, o maior nossa, slime. é, Vou aham. passar não sei quantas camadas de base, de máscara de cílios no rosto. Assim, o que é conteúdo, afinal de contas? E aí, hoje, escutando sobre esse episódio sobre o silêncio, eu fiquei pensando nisso. Nossa, mas por que será, né? Por que a gente vai querer falar? Tem tanta gente falando já. Mas eu acho que, até por conta dessa nossa leveza, Sim. desse ar, assim, de duas amigas conversando, tomando café, Sim. né? E trocando mesmo. A gente tem várias conversas. Aliás, eu não sei se a gente já teve algum dia alguma conversa curta e não reflexiva, assim, né? Eu acho que em não. algum momento a gente sempre vai parar pra refletir algo, Não, né? com certeza. Por mais banal que fosse ali aquele assunto. Vai sair uma reflexão de algo. Exatamente. Eu acho que o lance do silêncio, assim, é muito interessante, assim, é que a gente onde se conecta, né? E muitas vezes a gente não silencia porque a gente quer fugir disso. É difícil a gente lidar com nós mesmos. Só que o fato, talvez, você falando e eu pensando, o fato da gente fazer esse podcast
talvez é algo gravado pra nós futuramente. Não necessariamente pra alguém, mas é pra nós futuramente, como eu pensava. As conversas que a gente já teve, porque a gente já teve tanta conversa proveitosa, de tantos insights, às vezes, que a gente vai falando de situações que a gente passa na nossa vida, né, em específico, assim, e que às vezes a gente acaba esquecendo. Mas, assim, deixando gravado. Não sei, se algum dia precisar, a gente relembrar o que foi dito, se aquilo ainda faz sentido ou não. Né? Enfim, eu acho que... Total. Não, e faz sentido mesmo. Faz muito sentido. Foi muito legal, você comentou no início essa questão da leveza. Na hora que a gente decidiu mesmo entrar de cabeça nesse projeto. Como tudo foi acontecendo de forma muito leve, inclusive... os temas, né? A forma como a gente escolheu os temas da primeira temporada. A gente já tem tema para acho que 3 temporadas. Sim. E, assim, foi tudo muito leve, tudo muito conectado, né? Muito fluido, assim. Falei, gente, nossa, bom, brainstorm absurdo. E aí, quando a gente falou, não, beleza, a gente vai gravar o episódio piloto, o que a gente vai falar? Porque a gente não quer falar nada do que realmente vamos gravar aí para as temporadas. Exato. Tipo, o que a gente vai falar? E eu acho que seria legal a gente trazer muito... pegar o gancho da fase que a gente tá, que é essa fase de final de ano, que eu percebo que todo mundo fica um pouco mais reflexivo, tá todo mundo meio que cansado. E engraçado, né? Como que uma mudança de dia... porque de 31 para 1 não muda nada, né? Nada. Se a gente não mudar, nada muda. Muda só ali o ano mesmo. Mas o quanto que faz a gente ficar reflexivo, o quanto que a gente fica mais cansado também. É uma coisa muito, assim, bem bizarro, curioso, não sei, místico, eu acho energético. Que é que, assim, não sei se dá pra generalizar, acredito que não, mas é um... Final de ano, eu acho que gera uma reflexão do ano inteiro, de uma maneira geral, de como que foi, do que você criou pra si. Aquela velha, ai não, começo de ano eu vou malhar, eu vou perder quilo, eu vou viajar, eu vou trabalhar mais, eu vou, né? Sempre tem isso. E às vezes, final de ano, você encara com a sua realidade, que não necessariamente era que você planejou para aquele ano. Uhum. Junto com essa reflexão do ano, de como foi, existe a expectativa do próximo ano, né? Então, assim, é uma cobrança enorme. Só que você tá criando expectativa do ano próximo com coisa que você não conseguiu realizar nesse. Então, vem a cobrança junto. Por isso que eu acho que é meio pesado. Né? É um cansaço que ao mesmo tempo é muito eufórico. Porque, pelo que eu venho sentindo, dezembro tá tipo assim, Brasil só funciona depois do carnaval. Então agora dezembro, Brasil já não tá mais funcionando. Porque vai ter o Natal, dia 1º de dezembro. Não, final de ano vai ter Natal. É 1º de dezembro ainda, né? Mas as coisas já vão diminuindo. Mas acho que é um processo mesmo, de cansaço, né? Vai vindo e então traz essa euforia. Mas mentalmente eu acho que é um desgaste, assim. Dá uma canseira. Demais. Falando por mim, onde eu mais vejo que... Inclusive nos anos anteriores, assim. Muito mais até. Tô mais centrada esse ano. Mas de sair do trabalho, vai pra happy hour quase todo dia. E vai viver, e vai ser feliz. Só se vive uma vez, sabe? Aí você fala, não, tô exagerando, calma. Mas é que eu acho que é um escape mesmo, acaba sendo, né? Sim, não, totalmente. E isso que você falou, né, das expectativas para o próximo ano, junto com uma retrospectiva do ano que foi vivido, dos objetivos que foram alcançados, daquilo que não foi realizado. Então, assim, vira realmente uma grande tempestade, né? Sim. Ou também, né? Uma grande reflexão positiva. Uma grande mudança né? também, Uma grande né? mudança. Eu acho que é tudo como a gente enxerga, no final das contas. Como tudo se você na quiser vida, trazer né? o peso, você traz esse peso. Se você quiser levar o aprendizado... Você leva o aprendizado. E eu acho que ter o carinho também consigo, né? De tipo, tá tudo bem, não deu certo. Não... Às vezes o que fazia sentido pra mim no começo do ano já não tá mais fazendo no final. Às vezes eu não realizei o que eu queria porque não consegui. Tá tudo bem, tento no próximo. E é o que você falou, tipo, o que é um ano? É uma virada de dia. Do mesmo jeito que você pode tentar no ano que vem, você pode começar numa semana nova. A dieta, que só se começa na segunda-feira. Não, Exatamente. Você pode começar na quinta, se quiser. Ai, não, inclusive, deu o que falar, né? Ontem eu fui naquela aula de Zumba. Não, aí hoje o que eu mais escutei, né? Ontem eu já escutei um pouco, tipo assim, quem começa a academia dia 17 de dezembro? Que não sei o que lá. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, não, mas a gente tem que confundir o inimigo, né? Porque senão eu vou ficar falando, ano que vem. Não, já vou agora. Exato. Né? Exatamente
fiz. Não, e aí chegando que vem, não, depois do carnaval. Ah, depois Ai, do não, carnaval. depois de não sei o quê. Sempre vai ter um depois. Sempre vai ter um depois. Então, é isso que você falou da dieta. A mesma coisa, não é começar na segunda, né? É começar Quando você agora. quer, lógico. Exato. E eu acho que dar esse pontapé inicial é o mais difícil. A gente sai daquela inércia. Total. Total. É muito mais um desejo íntimo que a gente sabe que quando quer a gente faz. Senão a gente inventa desculpa. Exatamente. Exatamente. E isso também acaba entrando muito nessa questão do podcast, porque você mesmo falou, né? Que já era uma vontade sua há um tempo. Minha também. Quem me conhece há mais tempo sabe. Uhum. E... Quem me conhece sabe. Não, quem me conhece sabe que eu nunca seria capaz de falar tal coisa. Sim. Só os verdadeiros, né? Enfim, mas é verdade, já tinha bastante tempo que eu tinha essa vontade. Mas aquela história, não... E qual foi o start inicial? Assim, pra tipo assim, não, acho que agora vai. Acho que a conexão nossa, Era né? isso que eu ia falar, assim, não queria ser piegas, nem brega. Pode ser que amanhã a gente nem se fale mais, né? Ai, que horror. Ai, Espero não, que deixa eu ter um podcast pra lembrar. Ou a gente ama ou a gente odeia. Não, vai ter... Ai, cara, já pensou? A gente vai ter podcast, vai ter vídeo, vai ter perfil, Ai, vai ter não, caneca, vai ter garrafa, vai ter boné, vai ter Casamento, calcinha, gente. vai ter camiseta. Não, com muita Não. coisa pra lembrar. Não, por favor. Seja Então, menos, mas, na minha seja vida. menos, né? Não, mas assim, acho que foi essa conexão mesmo, né? A forma como a gente se conheceu, mas a forma como a gente se conectou. Então, assim, parece, tem hora que eu falo assim, gente, parece que a gente tá dividindo o mesmo neurônio, Muito. né? Mas eu acho que é pela fase de vida que a gente tá, de forma pessoal, profissional, na fase de autoconhecimento também. Sim. Eu acho que a gente tem algumas características que se assemelham e se complementam. Então, acho que foi isso, sabe? Aquilo que eu conversei com você quando você estava indo atrás da caneca, da squeeze. Eu falei assim, cara, eu tenho muitas ideias, mas assim, eu não vou e executo tão rápido. Eu tive a ideia, você já achou o fornecedor, você já comprou, quando eu vi já estava fazendo o pagamento, já estava chegando. Eu falei, gente, então acho que foi isso, sabe? É isso que eu acho que é mais legal da nossa conexão. Vai complementando mesmo. Assim, uma tem uma ideia, a outra arruma o espaço, o caminho. Aí depois a outra tem uma ideia e a outra tem uma... E simplesmente vai fluindo. É leve, não tem aquela cobrança. Sabe? É o que a gente vai começou fluindo. falando da leveza, né? Exato, Porque exato. Olha só, né? E eu acho que assim, independente das fases de vida, porque a fase um dia vai mudar, mas a gente tem a essência muito parecida. Sim, é verdade. O nosso jeito é muito parecido. É. Então, mesmo que eu esteja numa fase mais, sei lá, e você numa outra mais, sei lá. Ah, é, né? É verdade. Não, mesmo que esteja as fases diferentes. Nada, Ah, eu vou ter que ir pra Argentina sozinha. Eu tava pensando Lógico que nisso não. hoje. A Acho gente bom vai fazer, mesmo, vai hein? conhecer América do Sul. Ah, então tá bom. Não. Tem que ir pra Esse é um Itália. desejo nosso também. Tem que ir pra Itália, tem que viajar, tem que ser feliz. Todo ano Comer que vem. gelatos. Nossa, ano que vem, gente. Ó, a gente pode ganhar na Mega da Virada ainda, dá tempo. Você jogou? Não. Ah, então acho né? que não ganha, né? Não ganha, né? Acho que Tá fica bom. difícil. Fazer o quê, né? Vai que. Não, mas voltando, é isso. Isso que você tava falando, né? Independente da fase de vida que a gente tá. Acho que a essência nossa, os nossos valores são muito parecidos. É verdade. Então, isso sempre vai bater. A gente pode estar em umas fases diferentes, mas isso a gente sempre vai se encontrar. Então, os projetos, talvez, sempre vão se manter. Ah, eu acho também. Ah, e precisa, né? Porque Eu é tão bom acho. alguém que se encaixe no pensamento, assim, tem a Sim. mesma vibe também, o Sim. desejo de não invejar. Gente, isso é uma coisa que, né, às vezes é pejorativamente, mas às vezes a gente não percebe, né? E principalmente dá entre uma mulheres, minada, né? muito. É uma coisa que, assim, é surreal. A hora que a gente sente na pele, você fala assim, nossa. E é uma coisa que eu realmente não sinto. Assim, da gente, assim, não vejo. É, não. Agora sim, né? Ai, que bonitinho, né? O episódio começou de um jeito, tá virando já uma declaração de amor. Vamos voltar. É, não, ainda não, calma. Calma, não, nem tanto. Mas é por Viu? isso que nossas conversas sempre são profundas, que a gente Porque começa a gente falando começa o de A, negócio. de A e cai nas profundezas do mar dos pensamentos, né? É bem Sempre. isso, sempre. Bom, mas voltando para reflexões do ano, pensando no ano de 2024, o que você leva de lição, experiência, antes de pensar na palavra do ano? Mas assim, fazendo uma retrospectiva, você acha que 2024 ele entregou o que você tinha planejado? Como que você vê? Eu sempre faço, né? É automático, não é uma coisa que eu paro pra pensar, tipo, vamos refletir sobre o ano que foi. Mas eu acho que é natural isso mesmo.
E assim, eu tive muitas mudanças ao longo, tipo, desde de pandemia, né? Vamos colocar pandemia, que é um marco pra todo mundo, imagina. Uhum. Muitas coisas aconteceram. Ano passado, pra mim, foi um ano triste, do início ao fim, assim. Foi um ano pesadíssimo emocionalmente falando. Nossa, mas é muito. Fiquei travada em vários aspectos. E esse ano eu não esperei nada. Eu só não queria ficar como eu fiquei ano passado. Então, tipo, eu vivi. E o mais interessante pra mim agora, inclusive eu tô fazendo essa reflexão agora, tá? Porque eu não tinha feito ainda. Inédito, em primeira mão. Uhum. O mais interessante pra mim agora, olhando, foi de um crescimento pessoal gigantesco. Eu acho que isso também tem muito a ver com a maturidade, né? Conforme a gente vai mudando, evoluindo, amadurecendo. Mas é mais segurança em mim. Menos medo de ser quem eu sou, sabe? Eu ainda tenho minhas questões, minha timidez, enfim, algumas coisas. Mas é um ano que, se for avaliar, eu penso exclusivamente no lado pessoal. Porque a gente divide em caixinhas, né? Pessoal, social, profissional, enfim. Eu tô falando só do pessoal, que pra mim eu acho que foi o mais importante. Porque é esse lado, eu comigo mesma, que carrega todo o resto. Que carrega o social, que carrega o profissional, que carrega tudo. Então, pra mim, é um ano que eu tô feliz. Tô muito feliz. Inclusive, desse fechamento com o podcast, assim, é algo que é o que a gente conversou. Acho que dá o pontapé inicial, porque o desejo tinha, mas ele fica ali só. Ah, tá bom, eu quero. E você chegar ao ponto de fazer e realizar algo, mesmo que no final do ano, porque isso a gente não tá desde o início do ano conversando sobre. Imagina, foi agora em dezembro. Conversando em novembro, né? Tipo, novembro Acho que foi pensou... finalzinho de novembro, né? em dezembro já colocou as pautas e já... Tanto que faz o quê? Uns 15 dias que a gente veio pra conhecer o estúdio. Sim. E já deixamos marcado. E então, assim, foi tudo muito rápido, né? Então, eu acho que é isso, assim. Se for pra eu analisar o meu ano, eu tô contente, tô feliz. Tô feliz e assim, aí lógico, a gente cria expectativas, porque a gente não retrocede, a gente continua evoluindo, né? Sim. Então, se eu tô feliz agora desse jeito, espero que ano que vem seja melhor ainda. E você? Olha, eu pensei e nada cheguei à conclusão. Mas assim, pensando no ano, vamos por partes. Foi um ano que me surpreendeu bastante. Pensando desde a pandemia, foram anos extremamente intensos, de extremas mudanças. Eu acho que não deu nem tempo de me restaurar de uma mudança, já aconteceu outra e assim foi. E eu acho que esse ano a conta chegou no sentido da saúde. Só não tô mais louca. Porque existem medicamentos. Porque senão, essa camiseta branca aqui seria do manicômio mesmo. Estaria amarrando seu braço. Estaria doidinha. Mas de verdade, eu acho que assim, esse ano foi o ano que muitas fichas caíram. Mas assim, eu não sei expressar ainda direito. Eu tenho ficado muito reflexiva mesmo sobre isso. Porque, assim, foram muitas mudanças, mas se comparar com os últimos anos, desde a pandemia, foi o ano de menos mudança. Tipo assim, de menos mudanças drásticas, né? Porém, as mudanças que tiveram foram extremamente impactantes, principalmente uma delas, né? Então, assim, foi algo que mexeu demais comigo. E a conta chegou de todos esses, quase 4 anos, né? Da pandemia. Sim, sim. Então, assim, a conta chegou. Então, assim, a saúde mesmo, minha saúde foi pro pé. Fui descobrir outras questões acontecendo. Então, eu acho que foi um ano bem desafiador. Bem desafiador. Principalmente mental. Uhum. Foi um ano que eu acabei me deixando muito de lado. Foquei muito no trabalho. Estou colhendo esses frutos, mas, assim... tem uma coisa que a gente já tinha conversado, acho que eu já tinha comentado com você, que eu percebi assim que eu não sabia mais quem eu era, né? Sim, em que sentido? Sim. Tipo, o que eu realmente gosto? O que eu realmente tenho de hobby? Como que é? Quem que é a Amanda? O que ela gosta de fazer quando ela não tá trabalhando? Não sei, eu não sei mais, né? E eu acho que só não fiquei mais louca da cabeça porque a gente se aproximou muito. Sim. Porque, infelizmente é assim, né? Depois de uma certa idade... Não que a gente seja velha, né? Mas assim, depois de uma certa idade, as nossas amigas
boa parte já tá casada com filho, a vida tá seguindo. Outras conseguiram o prestígio profissional mais cedo. Então, a vida das pessoas está fluindo. Assim como a nossa, né? A nossa também, em movimento. Mas, às vezes, aquelas pessoas que você tinha mais proximidade não estão na mesma fase que você. Sim. E aí, é meio complicado. Porque, para você criar novas amizades, eu vejo que hoje em dia também tá um pouco difícil. Porque é tudo muito... superficial e fácil. É exato, líquido, sabe? Líquido, Sociedade exato, líquida sociedade líquida, amores líquidos. E assim, eu nunca fui uma pessoa muito baladeira, então você não vai me ver assim em barzinho e tal. Eu tive uma fase mais de sair, só que não era para essas baladas convencionais. Então, assim, hoje eu não consigo me encontrar em nenhum lugar, a verdade é essa. Em nada. E eu acho que muito vai por conta dessa questão do autoconhecimento que eu acabei deixando de lado. Total. Então, assim, esse ano de 2025, eu tô com muita expectativa para olhar para mim mesmo, cuidar de mim como eu sempre cuidei. E como nos últimos anos vim aprendendo a cuidar e dar uma diminuída no trabalho, porque... Ai, gente, Mas é que eu acho que tudo são fases. E o Sim, mais legal é assim... eu lembro, né, uma terapeuta minha, ela falou, maravilhosa. Ela falou assim, que a vida, ela é como se fosse aquele eletrocardiograma, né? Assim. E se ficar muito linear, é porque você morreu. Exato. Porque tem que ter os altos e baixos. E eu acho que nesses momentos... E não tô falando de baixo, tá? Tô falando de um momento que, às vezes, a gente... É o silenciar, que é o que você falou. Nessas horas, a gente precisa silenciar pra poder se conhecer. Porque é natural, a gente vai passar por fases mais baixas, mais com dúvidas, questionamentos. E eu acho que é onde é transformador. Porque se tá tudo muito bem... Por que você vai mudar? Não. Tá tudo indo bem. Ninguém cresce nas Você não para pra analisar coisas. E não que você precisa o tempo todo estar, nossa, chatice, analisando, né? Aquela coisa muito pragmática. Não é assim. A gente tem que viver na leveza. Mas eu acho que quando tem esses momentos... Que foi que eu passei ano passado. Tudo isso que você tá falando. Lógico, na minha vida, na minha vivência. Sim. Foi um momento muito... que eu me silenciei muito. Porque eu precisei me permitir sentir algumas coisas. Porque no ano anterior também, ano passado, 23, 22, assim, altas crises de ansiedade, pânico, bem doido. Daí 23 já começou regaçando tudo. Falei, caraca, pra onde que vai? Né? 22 não tava legal. 23 tava péssimo. E aí, né? E aí foi onde eu entendi que eu falei, não, calma. Calma, tipo, vai dar tudo certo. Só sente. E de fato me fechei muito. Muito, muito. E... entendo, pessoas próximas se preocuparam, tipo, será que tá, né, numa fase, ou está em depressão, ou alguma coisa do tipo. Não era uma fase, era um necessário. E quando eu entendi e me respeitei, é onde a gente consegue desabrochar, porque você começa a recalcular rota. Então, acho que tudo é válido. Ano desafiador, difícil, mas você vai ver o ano que vem o quanto que deslancha. E se não deslanchar também, tá tudo bem. É mais uma fase que você precisa estar sentindo, né? E uma coisa que... É um projeto meu, que, querendo ou não, traz também o nome do podcast, mas traz porque você também maravilhoso. Tem muito dessa coisa, né? Inclusive, as nossas primeiras conversas foi muito sobre isso, né? Sobre essas intensidades. E aí, já fazendo um gancho com esse final de ano, com o gancho da trend do momento, né? Como eu vou ser triste se esse ano... Se em 2024 eu... Lá. E aí, eu lembro que quando eu vi essa trend, eu falei pra você, não, cara, vamos fazer um inverso, né? Tipo isso, assim, pra colocar lá no Instagram do podcast e tal, porque, tipo assim, tem que ter equilíbrio, nananana. E foi muito legal, porque... Agora a gente vê um movimento totalmente contrário. Exato. Então, eu tenho visto cada vez mais conteúdos. Né? Exato, de tipo assim... eu vou ser feliz. Como posso ser triste se no ano de 2024 foi isso? Mas eu também, como posso ser feliz se em 2024 eu também tive isso? Sim. E é isso, é lembrar que a vida, ela tem esses altos e baixos. Sim. Né? Ela é regida por fases. Sim. E a gente tem que sentir tudo. Uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é que elas sintam tudo. Pode sentir. Pode sentir, exatamente, porque não adianta nada. É muito gostoso sentir alegria, felicidade, mas é aquilo, ninguém cresce na alegria e na felicidade. Não. A gente vai crescer, vai parar para refletir, recalcular a rota, quando a gente tá lá, para baixo mesmo, se sentindo mal. É que a gente tem que ter aquele equilíbrio, né, de não se entregar totalmente numa depressão. Exato. Né, mas assim...
tentar aprender com aquela situação. Exato. E é importante a gente sentir raiva, é importante a gente sentir medo, é importante a gente sentir tristeza, é importante, a gente tem que sentir tudo isso, porque a hora que a gente silencia, que a gente quer ignorar, o nosso corpo, ele vai jogar em algum lugar. Então, assim, tô com raiva por conta disso, eu vou sentir toda essa raiva, mas amanhã é um novo dia. Se amanhã eu ainda tô com raiva, tudo bem. Mas aí também passou do terceiro dia, você já, né, vai tomar um remédio. Ressignifica, tenta Vamos entender o porquê, né? Exato, calma, tudo bem. Um filminho fofinho de tudo é o Divertidamente, Ai, gente, que mostra eu amo. muito bem essas emoções. Nossa, total. E é legal porque a gente acha que é um filme infantil, mas conforme os adultos vão assistindo, que os adultos entendem, né? É sensacional. Eu acho que nenhum filme infantil é de fato infantil, gente. Não é. Eu acho que, assim, a maioria é filme pra nossa criança interior mesmo. Sim, sabe? sim. Pra refletir e tudo mais. Então, não, com certeza. Ainda mais porque, assim, não é natural, não é da natureza mesmo. Aquela, tipo assim, euforia. Porque feliz ninguém é o tempo todo. Imagina. Então, aquela coisa mais Isso é muito eufórica, chato. aquela coisa que você fala assim, gente, não é natural, é uma coisa pra quê? Inclusive, falando sobre essa questão de ser feliz o tempo todo, eu ainda não li, então também não vou falar com propriedade. Mas tem um livro que tá muito famoso, que é A Geração Dopamina. E o quanto a gente tá viciado Exato. em ter esses momentos, esses picos de alegria. E isso vai muito de encontro com o nosso consumo enorme das redes sociais. Sim. De só ficar rolando tela. E até esses últimos meses eu tenho percebido muito isso. E eu tenho meio que me policiado. E é um projeto, um objetivo para o ano que vem é realmente diminuir um pouco o consumo de tela. Porque a gente fica viciado realmente, né? Muito. Em só sentir coisas boas. E esquece Fácil e que rápido, tem... de uma forma rápida. Meu pai fala que a gente é a geração Enter. Né? Que assim, a Enter. gente aperta um botão e tudo acontece. Exato. E hoje eu vejo que tá muito pior, né? Muito Sim. pior do que geração Enter. Porque a gente ainda, a gente comentou sobre isso, né? A gente ainda pegou o antes de internet, o antes de computador, porque agora o celular esquece, né? Imagine. A gente pegou ainda um pouco antes disso. A gente ainda brincou na rua, por exemplo. A gente não ficou em casa só celular. Eu não brinquei tudo. na rua porque eu morava em São Paulo, não podia fazer nada, né? Mas assim, eu entendo, eu tinha, brinquei na né? terra, isso. Exato. Eu tinha vida além das telas. Com outras pessoas, Exato. outras crianças, que hoje não tem, né? Imagine. Assim, pensando nas escolas, nas atividades extracurriculares, até tem, né? Mas, a maioria aí tem Mas eu acho tela, que é isso né? que é difícil, que deixa mal acostumado, porque é uma coisa rápida. Sim. Clicou a tela, gostou do vídeo, passa. E quando a gente fala de menos tela, eu tentei fazer esse ano também. Muito bom, inclusive. Porque não é só ficar sem tela. O que você gosta de fazer para ao invés de ficar no celular, você começa a fazer outra coisa. Porque sair de um celular para ficar deitado no sofá vendo uma TV... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vai ler um livro, vai caminhar, vai, sei lá, ouvir música, vai interagir com pessoas, tipo, não com a tela, no tato, né, na realidade ali. Ou vai ficar em silêncio. Ou vai ficar em silêncio, porque tem muito sim. disso, né? Realmente, a gente tá sempre buscando alguma coisa. Sempre. E parece que a gente não pode ficar simplesmente vivendo o ócio, sentindo o ócio. Tipo, vou ficar olhando pra parede. Gente, eu amo. Você viu, tem uma parte que a Marília Gabriela, ela fala. Eu não lembro agora ao certo. Mas é tipo assim, nada, não gosto de fazer nada. Chegar em casa e fazer nada. Eu amo não fazer nada. Eu adoro. E, gente, não é preguiça, é real, necessário. Lógico que não sempre, né? Tudo é equilíbrio nessa vida. Equilíbrio tem que ser tudo mesmo. Mas é necessário. Não fazer nada é uma delícia. Onde a gente consegue limpar a limpar, cabeça. ter novas ideias. O podcast talvez tenha surgido dessa maneira. Não consigo trazer agora na memória como que foi, mas eu acho que foi um pouco disso. Olha, eu acho que foi... foi depois do evento das mães. Que a gente trabalhou junto. Naquele dia... Naquele dia... Eu lembro que naquele dia a gente já conversou alguma coisa sobre. Ou um pouquinho antes. Que eu até falei assim, não, deixa passar o evento pra gente voltar a conversar disso. Mas já tem até nome. É verdade, E nananã. E assim, foi fluindo. E... Enfim, eu acho que essa conversa resume bem... Tudo bem, né, os nossos desejos. Os nossos desejos, tudo que a gente viveu esse ano, as reflexões e até quais os objetivos, né, do próprio podcast. Então, sim. E daí, se for pra resumir, vai, em um ano, em uma palavra, o ano. Agora, nessa finalizada, né? Vamos supor que acaba agora, hoje. Olha, eu pensei. A palavra que mais me faz sentido...
Eu acho que é desapego. Por incrível que pareça. Nossa. Por incrível que pareça, mas é desapego. Desapego, assim, de várias coisas, principalmente de crenças. Nossa, Olha que legal. desapego de tudo mesmo. Desapego porque eu perdi a Pink, desapego do controle, porque realmente a gente não tem controle de nada. Desapego de relacionamentos, desapego de ideias, desapego de tudo. Mas aqui, a hora que a gente desapega também, que entra um pouco naquilo que a gente conversou de sair do controle, a vida acontece, né? Sim, A hora que a gente para de sim. querer controlar tudo, Ela a vida vai movimenta. acontecendo. Então, assim, eu acho que é desapego. Nossa, gostei. E você? Gostei. Não, é verdade, porque assim, diante de tanta coisa que aconteceu, né? Que eu conheço, participei de algumas, é uma maneira muito leve de ver. E isso é muito bom, né? Podia ser muito Pesado. pesado. Que bom. Tudo é como a gente vê. Eu acho que pra mim, em uma palavra, não tinha parado pra pensar em nada, né? Mas eu acho. Putz, segurança, talvez. Gostei. Segurança. Eu acho que vai muito de encontro com... É aquela história. Estou segura de quem eu sou. Exatamente Estou isso. segura do que eu sinto. Eu estou segura e tomar Que posse entra um mesmo pouquinho de... Exatamente, me apropriar de quem eu sou. de quem eu sou. Sem ter vergonha, sem Exato. querer Tipo, bater no fingir. peito e falar, eu sou assim mesmo. E Pronto. se não tiver bom pro outro, tá tudo bem. Tá tudo Você bem. vai na sua vida, eu tô na minha, que eu tô felizona. Sei pra onde eu quero ir, como eu quero ir, No sabe? ritmo, na velocidade que for. Que dadas as diferenças, dá pra entrar num desapego também, né? Sim. Mas é uma questão segura, porque eu sempre tive muito isso, assim, de ser a partir do outro, né? Eu acho que a gente tem algumas coisinhas parecidas, mas isso a gente deixa para outro episódio, mais de autoconhecimento e tudo mais. Mas eu sempre tive essa questão comigo, assim, de uma visão do outro para mim, então eu ter que suprir expectativas alheias, né? Aí se a gente for Mas eu entrar acho que eu nesse não sou a assunto, única, porque o negócio vai. Vai, tipo, se a gente for entrar nesse assunto, eu vou usar desde que o mundo é mundo, a mulher, enfim, né? A gente então, tá sempre... e aí eu acho que é um saldo positivo, assim, digamos. Não, o ano totalmente. inteiro dá um saldo positivo. Ai, fofinhas, né? Gostei. Olha, e foi, né? Ó, Foi para o primeiro episódio, para dar ótimo. um apanhado, né? A gente mais trazendo essa... mostrar que tá existindo o podcast. Não tem tema, a gente só jogou conversa mesmo. Os próximos a gente vai trazer tema, mas é tudo baseado nessas profundidades que a gente tem em essência. Exato, nessas reflexões. Sim. Vamos encerrando o nosso primeiro episódio. Sim. Não é mesmo? Mas queria te agradecer, queria agradecer a todo mundo aqui do estúdio também. Sim. Né? Acho que agora a gente pode olhar para as câmeras. Para a câmera, você olha para pessoas atrás das câmeras. Assim, exatamente. Muito obrigada por estarem aqui, né? Nos acompanhando. Sim. E fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Desculpa fiquem de essa olho. piadinha. Que piadinha de tio pavê pra comer, né? Mas tudo bem, né? Mas é verdade. Fiquem de olho. E se permitam sentir e acompanhar, né? Se tudo isso que a gente falou fez sentido pra vocês, então, né? Exato. Não deixem de nos acompanhar. Exato. Obrigada. Muito obrigada. Gostei. Uhul.